vem. Gente, eu nunca pensei que eu ia estar nessa situação, praticamente uma estrela das mídias do mundo aí digital. Mas a gente está aqui nessa dinâmica para construir um conteúdo bacana para você que nos acompanha aqui. Nós estamos dentro da perspectiva do Vem com Nayara Moraes. E a gente vem conversar com você. Eu estou aqui com o meu amigo Daniel Guimarães. Se apresenta aí, Daniel. Oi, gente, eu sou o Daniel. Sou um ativista por direitos fundamentais, amigo da Nayara. Ela não disse que ela é a Nayara, mas essa pessoa é a Nayara. Espontânea, alegre, motivada. E vamos juntos aí nesse caminho conversar sobre temas importantes para o futuro do Piauí, né? Vamos pensar um pouquinho sobre o movimento Vem, conversar com você sobre essas diretrizes, conhecer também um pouquinho da Nayara, eu, né, sou a Nayara Moraes, e, claro, a gente pensar um pouquinho sobre o futuro do nosso estado do Piauí, quais são as pautas que o movimento Vem traz para agregar dentro dessa dinâmica. E que bom que a gente está aqui nessa oportunidade de bate-papo. Pois é. Eu quero te fazer uma pergunta. A gente está aqui falando do Vem, da Nayara, mas e quem é que é a Nayara, né? Quem é esta pessoa que eu lhe conheço, mas muita gente não lhe conhece, não sabe quem é você. Quem é a Nayara? Engraçado que eu tive agora na cidade de Picos, né? E eu desci do carro e aí tava a galera do movimento Vem, né? E aí, falando com a pessoa que tava lá, olhando o carro, e disse assim, mas Nayara Moraes, falaram para ele. Ele disse assim, nunca ouvi falar de Nayara Moraes. Tudo bem, você nunca ouviu falar de mim, mas você vai agora acompanhar aqui a gente nas redes sociais, aqui nas mídias, e a gente vai poder falar um pouquinho de quem é que eu sou. Daniel disse assim, quem é Nayara Moraes? Daniel, acho que você já me conhece bem e sabe, né? Eu nunca ia dar uma definição só para Nayara Moraes. Se eu fosse dizer, né, a Nayara é essa baixinha de 1,56 m, que tem um megafone na garganta, que fala alto, que gosta de conversar. É uma boa essa? É, fala muito. Eu posso dizer também que eu sou a Nayara advogada, a Nayara, professora da Universidade Estadual, a Nayara, defensora da advocacia, a Nayara, que é mestre e doutora em políticas públicas. Me defino, às vezes, sabe, Daniel, como ativista política, assim como você, dentro dessa dinâmica de alguém que está sempre se questionando sobre o que está acontecendo com a nossa sociedade. Então, essa sou eu, que sou esposa também, né? Eu tenho 37 anos, já estou fazendo esse ano 10 anos de casada com o Anfilóquio, uma pessoa super do bem, que está com a gente no dia a dia, um grande companheiro que nos apoia, inclusive nessa atuação política que a gente sempre gosta de fazer. Porque se eu fosse definir a Nayara também, a Nayara gosta de política. E por que é que tu inventou de ir para a política? Que história é essa? De onde é que surgiu? Porque Nayara Moraes, você é filha de alguém que pode, né? Um sobrenome desse, alguém pode achar que você é filha de algum político do Piauí. Quem é? Por que essa história de política, né? Engraçado que uma pessoa me ligou outro dia e disse assim, eu gosto muito do seu pai. Aí eu fiquei surpresa, né? Porque a pessoa tinha encontrado o meu telefone através do partido ao qual eu me filiei, né? Que é o MDB, me filiei em dezembro do ano passado, então tá bem recente. E aí havia uma percepção de que eu era filha de uma grande liderança política do MDB, cujo sobrenome é o mesmo meu, Moraes. Eu disse, gente, mas será que a pessoa está achando mesmo que quem sou eu? E realmente eu estava certa, quando da minha percepção inicial. Ela não conhecia a Nayara, né? Mas ligou e de uma forma educada quis fazer essa ligação com o meu pai, que não é essa autoridade política, né? Na verdade, quem é teu pai? Na verdade, na minha família não tem ninguém que já tenha se colocado politicamente, né? Eu sempre gosto de dizer isso, né? A Nayara, ela está ingressando na política, mas está desvendando essa história, né? Da política partidária. Porque meu pai não é político, a minha mãe nunca se envolveu em política. Inclusive, quando surgiu o convite para me filiar ao partido, que é o MDB, e hoje eu estou na liderança e na presidência do MDB Mulher, sabe, eu fui perguntar para a minha família, o que vocês acham, né? E aí meu pai, meu esposo, meus primos, são todos lá de Piracuruca, chegaram e disseram assim, Nayara, na nossa família a gente já tem advogado, né? Eu também, como advogada, fui a primeira advogada da minha família, né? A gente já tem professores, a gente já tem psicólogos, a gente tem médico, mas uma coisa que a gente não tem na nossa família é político.
Foi meu primo que me disse isso. Então ele disse assim, olha, esse é o grande aval que a gente te dá para te dizer assim, vai para a política partidária sim. O apoio da família é importante porque vai ser legal, né? E a gente não tem essa experiência. Então, foi bem legal, eu acho. E para quem não é da política, ter esse apoio da família é muito importante, né? Porque existe assim, um sentimento hoje em dia de que a política é uma coisa ruim, é uma política é feita por pessoas ruins, né? E você não ter essa compreensão da família é um pouco complicado, né? Na verdade, Daniel, essa questão da política partidária, ela surgiu a princípio, talvez por essa minha motivação e engajamento com política de classe, né? Eu sempre já tenho quase 10 anos, né, que estou diretamente envolvida com a política na OAB, e no meu dia a dia as pessoas me conhecem, a Nayara, defensora da advocacia, a Nayara, que já foi várias vezes candidata a vice-presidente, já foi diretora da OAB, então isso eu acho que capitalizado com uma exposição, né, de atuação profissional como advogada dentro do estado do Piauí e especialmente na pauta de mobilidade urbana, que é uma atividade profissional a que eu me dedico na análise de políticas públicas, na análise de mobilidade, e surgiu esse convite, né, para participar da política partidária. E aí, por que não, né? Por que a gente não poderia, né, abraçar? E o que é que a Nayara tem de diferente, assim, politicamente? O que é que a Nayara agrega na vida do piauiense? Por que a Nayara é uma... Por quê, né? Tipo assim, eu te digo assim, que existe essa desconfiança. Eu digo nas tuas motivações mais primeiras, né? Nessas coisas mais essenciais. Por que isso faz parte da tua vida? Tem uns amigos meus, e eu estava até comentando hoje de manhã nas minhas redes sociais, que dizem que eu gosto de campanha, porque mal eu saí da campanha da Ordem dos Advogados, né? A última campanha foi no ano passado, um pouco antes da filiação partidária, e a gente teve essa possibilidade de estar lá como, mais uma vez, candidata a vice-presidente da OAB. Passando essa fase, a gente já ingressa nessa outra perspectiva partidária, nesse novo momento. E aí, eles me dizem assim, Nayara, eu acho que tu gosta mesmo de campanha. Na verdade, é porque não é só que a gente gosta de fazer campanha, né? Eu sempre gostei de política, sempre fui aquela aluna na escola que estava, sabe, na liderança das gincanas, que estava fazendo semana cultural, organizando o povo para fazer apresentações, porque eu gosto desse envolvimento com projetos, com a coletividade, com a comunidade, com pessoas. Então, eu acho que foi bem natural esse processo. Algumas pessoas podem ter, assim, se colocado de surpresa. Meu Deus, a Nayara na política partidária. Mas, na verdade, para mim é algo bem natural. Porque o que eu penso, né, é que a política, ela é algo bom, sim. As pessoas estão nessa descrença. Você sabe, né, que a gente convive no dia a dia, as pessoas dizem, política, é como se fosse uma descrença que levasse ao não envolvimento das pessoas. E acaba que as pessoas não se envolvem, não cobram. Aí o resultado também sai da mão das pessoas, aí ninguém né? tem culpa, né? A culpa não sou eu, a culpa é sempre aquela pessoa que está distante. Mas o que é a política para a Nayara? Para mim, a política ela é um instrumento de transformação positivo, né, da realidade da comunidade. E aí é como eu digo, em mim, eu gosto de estar pensando não só na minha própria sobrevivência. Assim, eu não me sinto completa quando eu estou, o meu escritório, o meu empreendimento, como eu posso ganhar mais dinheiro, que contratos eu posso fazer. Tudo isso eu acho que faz parte, né? Faz parte do desenvolvimento profissional da gente. Mas eu só me sinto assim completa como pessoa quando eu me coloco dentro das realidades para pensar soluções, estratégias, para contribuir. Na verdade, essa ideia de mobilizar pessoas por projetos que passam da minha própria sobrevivência é algo que eu gosto. E isso é que é fazer política, né? Tá se preocupando com o futuro da comunidade, da população, né, da sociedade, no caso agora, nesse novo desafio, da sociedade piauiense. Aí tu falou que tu é professora, que tu é mãe, que tu é esposa, que tu é advogada, e como é que tu faz para... E agora quer ser política, né? Já é, né? Na verdade, todos nós somos seres políticos, né? Qual é o segredo, assim, para conciliar tudo isso junto? Eu costumo dizer, aí, assim, né? Todo mundo hoje em dia tem uma vida muito corrida, né? Tem uma vida muito... Às vezes a gente faz tudo, mas não faz tudo,
né, vai tentando ver o que é que tá para fazer no dia a dia, nas urgências. Como é que a Nayara faz para apagar esses incêndios? Eu costumo dizer que eu sou o modelo do não fazer para certas coisas, porque assim, na verdade, eu concordo muito com você. A gente não deve adotar um modelo de perfeccionismo naquilo que a gente faz, né? Para executar todos esses papéis, a gente tem que ser alguém assim como eu me sinto, sendo leve de espírito, sendo alguém assim que vai vivendo o fluxo daqueles projetos e da dinâmica, sem se frustrar muito, sem se colocar assim com muita ansiedade. O que é possível fazer, a gente se coloca 100% de corpo e alma. O projeto político, ele sempre me apaixona dessa forma, então eu sempre vou estar lá e tentando conciliar os outros papéis. Mas às vezes fica mais capenga, né? O papel de esposa, o papel de mãe, o papel de filha. E a gente tem que equilibrar isso. Cobra isso, né? Especialmente da mulher. Você tem que ser a melhor mãe, você tem que ser a melhor dona de casa, você tem que estar sempre. A mulher parece que tem que estar sempre provando algo para todo mundo para ela ter um espaço. Como é que é isso, assim, na tua história? Eu me desapeguei desses títulos iniciais sobre vida doméstica, né? Porque, na verdade, eu sempre tive um foco profissional muito, muito grande, né? E a minha família costuma entender e respeitar tudo isso. Meu esposo também é um grande companheiro. A gente não faz nada só, né? A gente faz porque tem pai, tem mãe, tem irmão, tem esposo, que são pessoas que reconhecem aqueles dons, aquelas qualidades, os projetos, os sonhos que a gente tem e deixam esse apoio para que a gente possa construir, né? É interessante, né? E dentro desse movimento, Nayara, o que é o Vem? Porque vem para onde? A gente vai para onde? Vem, a gente vai para onde? Bom, o movimento Vem, assim, de forma inicial, significa vamos eleger mulheres, né? Vamos eleger mulheres. Então, é um movimento que nasce a partir dessa vinculação política, de início, claro, mobilizado pela gente, com o foco na eleição de mais mulheres. E aí eu também já comentei isso em várias entrevistas, que me sinto muito à vontade de fazer parte de um partido, que é o partido que mais elegeu mulheres na última eleição aqui no Brasil, que é o MDB, e de estar nessa responsabilidade da liderança do MDB Mulher. Então, o MDB Mulher também fomenta mais mulheres eleitas. Então, não podia, a partir dessa conjuntura, surgir uma mobilização da Nayara diferente. É uma mobilização por eleger mulheres. Porque aqueles que já me conhecem do dia a dia, eles sabem a Nayara da OAB, né? A Nayara da OAB sempre defendeu o ensino jurídico, sempre defendeu mulheres, né? A Nayara da OAB luta por paridade na ordem dos advogados, que mulheres tenham posições igualitárias com relação aos cargos ocupados por homem dentro da conjuntura política. A Nayara sempre defendeu jovens, né? A Nayara é alguém que se preocupa com a juventude, que se preocupa como o jovem advogado poderia ingressar no mercado de trabalho sob as melhores condições. Então, nada assim que destoe do que a gente mobiliza dentro do Vem. Então, o Vem surge de início com a pauta da mulher e ele se amplia, porque o que a gente está fazendo? É levando a mensagem de que, primeiro, nós temos que ter engajamento político, nós temos sim que fazer mobilização, temos sim que entender que para a gente mudar a sociedade que a gente tem que investir ali a nossa atenção no mundo político. Então, essa descrença que as pessoas dizem que tem, eu digo para combater com participação. E é dentro dessa dinâmica de dar voz e de dar vez às pessoas, para que as pessoas se engajem, que o movimento Vem se amplia para outras pautas. E aí são pautas que saem até da Nayara, né? Porque se eu visito um bairro, se eu visito uma cidade, as pessoas dizem o quê? As pessoas, né? As pessoas dizem o que elas querem, né? Olha, Nayara, eu quero para o Piauí. Então, não é só o que a Nayara quer para o Piauí, né? É o que o movimento consegue agregar de pautas, de projetos, de ideias, de compreensão de realidades, né, e das realidades mais diversas, porque o movimento agrega pessoas que estão, né, jovens nos seus bairros, e aí o contexto da juventude no Brasil hoje são de jovens, 12 milhões de jovens que nem estudam e nem trabalham, e a gente chega nos bairros para conversar com pessoas e encontra jovens, né, que estão com dificuldade de estudar, teve todo o contexto da pandemia, jovens que precisam agregar trabalho e que não conseguem oportunidades,
como a gente encontra também senhorinhas, sabe? Pessoas que trabalharam a vida toda, que estão com dificuldade de se aposentar e que querem uma mudança desse cenário da Seguridade Social, da Previdência. Então, são pautas que se agregam. A gente também tem uma lógica, assim, de aproximar muito quem está no mercado de trabalho na ativa, né? Porque eu acho que é grande parcela da população. E aí, especialmente aquelas pessoas que estão trabalhando, pagando seus impostos, aquele sentimento inicial das pessoas é principalmente em relação às cidades onde elas moram, né? Ah, Nayara, é triste, eu vou trabalhar, tem um buraco aqui na minha rua, tem uma coisa que está me deixando insatisfeita, serviços de capina que não são feitos, qualidade de vida que não tem. Então, essa juventude que trabalha também, ela está sendo agregada no movimento e está trazendo ideias e sugestões. E é interessante como essas... Porque eu acho que muito desse sentimento da política é como uma crise de representatividade, né? A gente não se identifica em alguns desses representantes, né? E normalmente as cadeiras do Legislativo, eu acho que elas têm mais... Será que você se lembra em que foi que você votou para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, né? E são pautas muito importantes no sentido de que você dá a voz para as pessoas, né? Como é que tu vê essa crise de representatividade, certo? Como é que a política vê as pessoas e como é que as pessoas veem os políticos em geral? Não digo nem só quem tem mandato, mas quem tem capacidade de fazer uma reclamação na prefeitura ou no órgão público, ou fazer se ouvir, um abaixo-assinado, uma manifestação, uma coisa assim. Esse sentimento de descrença eu tenho visto em muitos lugares que a gente tem caminhado. E aí é como eu digo, a gente tem que combater esse sentimento engajando pessoas a participarem. É por isso que não é a Nayara, que está hoje pré-candidata a deputada estadual, que é a que vai deter todos os projetos, todas as ideias, todas as soluções para o que a gente quer. É o que se agrega em termos de representatividade. E que, claro, eu sou uma defensora de que a política ela tenha a maior diversidade possível de pessoas que representem segmentos e setores sociais, exatamente para o que vier a ser produzido em termos de projeto de lei, de legislação, isso seja representativo para a sociedade. E aí quem está lá na sua casa, que está insatisfeito, diga assim, olha, mas está lá, aquela ideia foi nossa, né? Ela foi levada, aquela ideia, em consideração. E eu acho que quanto mais a gente puder fazer isso na nossa comunidade, seja através do Movimento Vem, seja através da inclusão, através de plataformas que já existem, de ouvidoria, né, de participação, de conselhos comunitários, enfim, mais importante vai ser para que a gente possa desenvolver uma qualidade melhor em relação aos serviços públicos e à legislação. Pois eu acho que a nossa conversa é mais ou menos por aí, né? A gente pode ir trabalhando esses temas ao longo dos nossos próximos episódios ou dos nossos próximos encontros, mas é sempre bom falar sobre o futuro da gente, né? E sobre pessoas que realmente reconhecem o valor das pessoas. Daniel, as pessoas dizem assim, Nayara, quais são tuas propostas para o futuro do Piauí? E eu digo sempre, né, que as propostas, elas são resultado desse processo de reflexão. Então, eu convido você que está aí, que está descrente na política, eu convido você que nunca tinha pensado em participar da política, eu convido você que quer mudar a nossa sociedade, que se preocupa com o futuro do nosso estado, que você acompanhe a gente, que colabore na construção desse sentimento de transformação, de renovação, de mudança para melhor, que é o que a gente quer ver no nosso estado do Piauí. Pois a gente agradece a sua participação, obrigado por ter assistido, ouvido o nosso programa e até mais. Muito obrigada, pessoal. Agradeço demais a oportunidade. E a gente vai ter, né, Daniel, outras oportunidades. Vem com a Nayara Moraes. Vem!